O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: Que queres? Ela respondeu: Manda esses meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estás pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes da nação têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Queridos irmãos e irmãs que vieram a esta basílica, santuário, e a você que participa através da Rede de Comunicação Nazaré, como é bom escutarmos a palavra de Deus, essa palavra que reflete a verdade da nossa própria vida. Hoje o Evangelho nos mostra, queridos, Jesus caminhando para Jerusalém, tomando os 12 discípulos. Este é o significado, queridos, da nossa própria vida. Caminhando para Jerusalém significa ir ao encontro da verdade de Deus. É claro, queridos, que durante esta caminhada, nós somos tentados de todas as formas e maneiras. Durante toda a nossa vida, nós somos atribulados por situações, até mesmo essa luz do cristianismo, essa maravilha de Deus, que podemos olhar para esta luz e para esse Deus e assumir uma condição de autoridade, uma condição de domínio. São as luzes, queridos, que nós somos envolvidos muitas vezes por causa desta verdade que é a nossa igreja. Tenta imaginar caminhando durante toda a nossa vida e sentindo a força, talvez, de uma prepotência, de uma arrogância, até mesmo da beleza do cristianismo, para se apossar para si mesmo. Eu sou católico apostólico romano.
Quantas e quantas vezes nós não atacamos os nossos irmãos evangélicos por causa desta verdade que é a nossa igreja. Deus não quer essas coisas, queridos. Eu quero amor, eu quero misericórdia, eu quero perdão, eu quero diálogo. É por isso que a palavra de Deus, essa verdade, ela incomoda a muitas pessoas, principalmente a nós, que não queremos fazer e viver o amor primeiro. É essa verdade, meus queridos, que nós estamos vivendo ao longo da nossa vida, nesta caminhada, que se nós não mudarmos, a própria vida nossa não se transformará. Vamos continuar sempre do mesmo jeito, tendo a verdade dentro de nós, mas ela não prevalece, ela não vive, ela não se torna vida para nós. A mãe destes dois apóstolos experimentou isso na sua própria vida. Como é bom ser cristão, como é bom estar contigo, Jesus. Como é bom viver a tua igreja. E ela faz um pedido para Jesus. Olha, põe meu filho à direita e à esquerda. Só que o pedido dela, queridos, não é um pedido para que se torne prepotente, não. Ela está fazendo um pedido para que o filho se sente à mesa. A mesa significa servir. A mesa significa estar partilhando o alimento. E Jesus responde para ela: por acaso podeis beber deste cálice? Isto é, dessa mudança, desse sacrifício? Nós podemos também, queridos, sentar à mesa e servir os nossos irmãos, partilhar aquilo que temos, ou o cristianismo se torna somente uma luz para nós? Se torna somente uma árvore cheia de folhas verdes, mas nenhum fruto. É esse caminho que devemos percorrer ao longo da nossa vida, queridos, como cristãos, viver a verdade do Cristo, amar os nossos irmãos e principalmente viver esse amor concreto na nossa realidade. É um cálice, queridos, difícil de beber. Muitos já bebem esse cálice. Não olham mais para o dinheiro, não olham mais para as luzes, não são estrelas, porque muitos ganham os dons de Deus, mas não sabem usá-los em benefício do seu próprio irmão. Vão por interesses. É esse cristianismo que caminha para Jerusalém, queridos, caminha para o reino de Deus, e somos tentados muitas vezes por eles. E o que nós queremos, queridos? Viver somente como cristãos, com a palavra cristãos, católico, apostólico, romano, na nossa testa? Ou vamos viver o verdadeiro cristianismo? Partir para Jerusalém é partir para essas mudanças, é enfrentar as realidades com a nossa própria verdade, que é Jesus, que é a sua igreja. Somos capazes, queridos, de beber nesse cálice? Jesus responde: sim, vós bebereis também no meu cálice, desde que faça a vontade de Deus. E esses discípulos realmente beberam e fizeram e se tornaram aquilo que Jesus é: caminho, verdade e vida.
E Jesus adverte mais ainda, queridos. O chefe dessa nação, deste mundo, tem poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se o vosso servidor. A você, queridos irmãos e irmãs, que tem orgulho, entre aspas, que tem um grande amor por esta palavra cristão, nesta quaresma, faça umas mudanças que devem ser feitas. Servir ao irmão. Não tente, meus queridos, usar os dons que Deus nos dá para o nosso próprio benefício, mas para o benefício e resgate de muitos. É preciso subir para Jerusalém. Lá seremos entregues nas mãos dos sacerdotes e aos mestres da lei, e eles vão condenar a verdade. Os sacerdotes e os mestres da lei, queridos, são aquelas sentenças, são aqueles juízos, são aquelas ideias de Deus que temos dentro de nós, que nos impede de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quaresma, tempo de mudanças, tempo de apagar a estrela que brilha muitas vezes em nós, do nosso próprio ego, para que a estrela de Cristo surja e tome conta e ilumine toda a vida dos homens, toda a nossa vida. Quem se torna uma luz como Cristo, irá resgatar a muitos, mas aqueles que usam sua própria luz podem perder aquilo que têm. Que Jesus, nosso Senhor, neste tempo da quaresma, nos dê a graça de compreendermos a graça de termos uma consciência do que é ser verdadeiramente cristãos. O cristianismo é totalmente diferente daquilo que nós vivemos. É a prática, é a própria vida. Portanto, a você que recebeu um dom de Deus, partilhe com o irmão de vocês. Não guarde essas pérolas para vocês, queridos. Bebam do cálice do sacrifício. Bebam do cálice do serviço a Deus e aos irmãos.